mim é muito gratificante poder estar aqui do outro lado dessa vez, né? Eu que sempre estive do outro lado, né? De repente, um dia me chega um convite para eu dar uma palestra. Falei, caramba, que coisa estranha, né? Que momento diferente da vida, né? Mas é legal, né? E quando você para pensar, quando eu comecei a escrever um pouco sobre o conteúdo de hoje, foi que eu fui percebendo a quantidade de informações que realmente a gente vai adquirindo ao longo da vida e que você não percebe, né? Você segue o dia a dia da tua vida, você não sabe o quanto de coisas que você aprendeu nessa caminhada e que, de repente, você descobre, né? Eu tenho uma apresentaçãozinha legal, gente. Vamos lá. Eu sou o Gabriel, sou sócio fundador da produtora Vira-Lata. A gente está no mercado desde 2010, né? Se eu contar um pouquinho assim da minha história, eu sou formado em cinema pela Estácio, apesar de, confesso, não fiz a faculdade exatamente como deveria, parei várias vezes, aí parava e retomava, que era sempre uma questão de hora, ou eu trabalhava ou eu ia para a faculdade, né? Sempre foi uma questão de dividir esse tempo. Em 2005, eu comecei a trabalhar já como filmmaker, né? Então, eu estou no mercado, acho que há mais de 15 anos, até porque um pouco antes disso eu cheguei a fazer alguns estágios, algumas coisas assim. Em 2010, eu fundei a produtora Vira-Lata. Ela é uma produtora, nasceu em Niterói, num quartinho que eu tinha, eu morava lá, morava em Itacoatiara, um lugar maravilhoso. Depois trouxe a produtora para o Rio, um monte de coisa aconteceu. E ao longo desse tempo, a gente sempre se dedicou mais à produção de conteúdo para empresas, né? Para o mercado corporativo, digamos assim. A gente tinha um foco em chegar ao cinema, chegar à publicidade de grande porte, mas a gente atendia um segmento gigantesco de empresas, né, no mercado corporativo, e a gente acabou desenvolvendo uma expertise desse tipo de trabalho. A gente fez mais de 800 produções nesse período. É muita produção mesmo. Tem mais de 300 empresas que a gente atendeu, a gente tem 20 funcionários hoje. Estamos operando aqui Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo não temos uma base operacional, mas temos uma base de trabalho. Eu vou contar um pouquinho, bem rapidamente, de produções grandes que a gente já fez também. A gente fez 2 filmes de ficção, Madalena e Natureza Morta. Ambos eram para ir para o mercado de festivais de cinema esse ano, mas, em função do corona, a gente está adiando e vai para o ano que vem. Blitz foi um filme que fizemos sobre a banda Blitz, um documentário em parceria com o canal Curta, mas a gente também pegou a distribuição dele, né, para uma outra empresa que a gente tem, e estávamos na sala de cinema exatamente quando os cinemas foram fechados. Para a gente foi um golpe duro, né? Não imaginávamos isso, né? Você tentar fazer distribuição num documentário em cinema já é uma loucura, né? Você ainda com dinheiro próprio, aí você está mais louco ainda. E você ainda dá essa falta de sorte nesse momento, né? Mas tudo bem, vida de série. Fizemos o Palace 2, que também foi um doc sobre aquele prédio que caiu na Barra da Tijuca há mais ou menos 20 anos atrás. Foi junto com a Globo Filmes, estreou no Festival do Rio e cinema ano passado. Estamos agora terminando uma série chamada Roda de Choro, para o canal Curta também. E em 2015 fizemos uma série chamada Enjoy Rio, junto com a Dui Produções, que foi uma série muito legal, falar sobre o Rio de Janeiro na época foco do Rio de Janeiro. O mundo era as Olimpíadas, né? Todo mundo queria conhecer o Rio de Janeiro. Passou em muitos territórios, né? Bom, conteúdo é o que a gente gosta, conteúdo é o que a gente gosta de fazer, independente para onde estamos fazendo, né? Isso foi uma mudança de chave assim, para a gente também, muito interessante, que ocorreu esse ano, né? A gente tinha aqui na Vira-Lata um departamento que atendia o núcleo corporativo, digamos, né, que era o atendimento a serviços audiovisuais para as empresas, que envolvia uma série de filmes de comunicação interna e tal, filmes institucionais, e tínhamos um núcleo criativo que cuidava do desenvolvimento de projetos para cinema e TV. Até que uma hora a gente falou, cara, vamos parar com isso. Na verdade, tudo que a gente faz é conteúdo e todos merecem a mesma criação, a mesma inovação, o mesmo carinho que a gente dá às produções de cinema e TV, e VOD e tudo mais. Então, por que não dar
né, transformar tudo numa coisa só. Né? Então, hoje a área de núcleo de criação atende, né, tanto a parte corporativa quanto a parte de cinema e TV. Deixa eu falar um pouco, né, desse mercado. Tá? De um tempo para cá, existiu a possibilidade, uma grande facilidade na geração de conteúdo, né? E teve esse movimento enorme dos YouTubers, né? E isso acendeu um alerta, né, para as empresas de que elas podiam não só trabalhar com agências, né? O que muitas vezes é bom, mas nem sempre. Assim, tem momentos, né, onde não é possível. Às vezes uma empresa que não é tão grande não consegue ter o respaldo de uma agência realmente muito grande, né? Então, o que acabou acontecendo é que o caminho foi encurtado, né? Então, as empresas começaram a procurar as produtoras de conteúdo. Isso foi assim, uma coisa incrível assim, para a gente, né? Porque gerou uma necessidade de entendimento daquelas empresas muito diferente do que a gente tinha antes. Né? Antes era um processo de, ok, eu executo. Então, eu recebi um briefing, recebi um roteiro, recebi um prazo e eu tinha que executar. E eu não fazia parte, né, do pensamento daquele job. Né? Então, às vezes era legal, porque você, quando trabalha com uma agência, tem uma grana grande, geralmente, pelo menos era assim antigamente, mas você tinha pouco poder, né, de negociação, pouco poder de influenciar, né, o rumo daquilo. Né? Mas aí, quando as empresas começaram a buscar a gente, né, a gente percebeu esse movimento organicamente. Né? Começou a ter pedido de orçamento assim, olha, eu quero produzir conteúdo para a web. Eu tenho uma empresa assim assada, empresas grandes. Tá? Não estou falando de empresa pequena, não. Estou falando de empresa de médio porte para cima. Empresas aí com faturamento para mais de 30 milhões, assim, coisas grandes. Assim, olha, eu quero gerar conteúdo, eu quero ativar minhas redes sociais, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei. Eu vejo que tem várias marcas que fazem, eu quero fazer isso, eu quero postar vários vídeos, vários tipos de conteúdo diferente e tal. Então, existiu uma inexperiência assim, grande daquele cliente, né? Porque ele não estava assessorado por uma agência e ele também não tinha essa informação. Né? Então, isso gerou a necessidade de se criar uma expertise dentro das produtoras, que é a expertise de geração de conteúdo para a web. Né? Então, não adianta mais eu simplesmente aguardar e esperar o cliente me ligar e pedir um orçamento. Não. Agora, a gente tem que propor, tem que criar algo para aquele cliente e apresentar para ele. Ou ele me traz um problema e eu apresento uma solução completa, que não é só simplesmente um vídeo. Não, eu posso apresentar uma sequência de conteúdos para ele. Né? Então, deixa eu mostrar um pouco, né, antes da gente entrar exatamente como produzir. Vamos lá, espero que vocês estejam vendo agora o conteúdo. Vamos lá. Trabalhando com agências de grande porte, em geral, o conteúdo vem pronto. Você tem um roteiro pronto. Você tem pouca influência. Você tem muita pressão das agências. Assim, tem que ter disposição. Assim, claro que isso também te eleva a um nível de eficiência muito grande quando você consegue atender agências muito grandes. Assim, você tem uma necessidade de se profissionalizar enorme. Né? E isso é muito legal. E tem as agências de marketing de conteúdo, que são as agências de médio porte que estão rolando agora. Essas, em geral, você consegue ter uma facilidade de trabalhar em conjunto, que ela também não entende muito exatamente assim, o que você está fazendo, ela precisa da tua expertise também, e você precisa da expertise relacionada a redes sociais, né? Essa inteligência de redes sociais. Você passa a ter uma influência maior nas decisões, mas você é pouquíssima verba, é sempre muito apertado, porque eles estão normalmente com clientes menores, então você tem que realmente fazer miséria para conseguir gerar um conteúdo extenso e bem interessante. E aí você tem esse modelo novo, que é o que vem acontecendo, e que é o que eu tenho apostado, que eu acredito muito, que são as produtoras criativas, que é você ter esse núcleo de criação, esse núcleo pensante, que não envolve só a produção, que envolve você se envolver, né, nesse pensamento de como gerar um conteúdo interessante para esse cliente. Espera um instantinho, estou tentando diminuir minha luz aqui. Você não tem o conceito, né, o briefing, ele não vem pronto, assim como o conceito de toda ideia também não. O que
É ruim porque, muitas vezes, aquele cliente não tem noção ainda do que ele quer e do quanto isso vai custar. Às vezes, você apresenta um orçamento para ele que, por mais enxuto que seja para ele, às vezes ele acha um absurdo, mas te gera uma possibilidade de criação muito grande, né? Isso é muito legal, esse novo formato. Então, assim, pensando, né, no o que a gente tem que fazer, assim, no fundo, é engajar, né? Engajar e influenciar, porque no fundo é o que as marcas querem, né? Elas esperam que você ajude elas a fazer isso. Assim. Então, mas sempre caímos naquela questão, né, do o que eu vou comunicar, né, efetivamente, né? Qual é a grande necessidade desse cliente, né? Então, uma coisa que é muito importante é você conseguir diferenciar duas coisas aqui, né? E hoje eu vou concentrar esse bate-papo nosso aqui sobre o aspecto de geração de conteúdo para empresas sob demanda. Ou seja, não estamos falando aqui hoje sobre conteúdo original para YouTube, sobre youtubers, sobre como criar o seu próprio canal de conteúdo e se monetizar a partir dali, não. Porque isso é um outro universo gigantesco e a gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso. Aqui eu estou falando realmente como lidar com empresas para gerar conteúdo para elas. Então, o aspecto importante, primeiro, é definir quem é aquela empresa que você está lidando, né? Ela é uma empresa B2B ou ela é uma empresa B2C, né? A diferença é, a empresa B2C ela é uma empresa que vende diretamente para o consumidor final, né? Ou é a Reserva, sei lá, é a Havaiana, é a Coca-Cola, é uma empresa que ela está sempre fazendo uma propaganda de comunicação para quem efetivamente vai consumir aquela marca. Tá? Isso é muito diferente das empresas B2B. As empresas B2B, elas vendem para outras empresas. Então, a necessidade de conteúdo delas é muito diferente, é completamente diferente. Né? Então, em geral, empresas B2B, o que é uma empresa B2B? Uma indústria, sei lá, a Petrobras é uma empresa B2B, que no final da história ela está vendendo para uma distribuidora que depois vai vender para o posto vende gasolina para você. Então, existe uma necessidade diferente de conteúdo para ela. Você tem uma indústria como a Vale. A Vale ela não tem necessidade de gerar engajamento, influenciar pessoas para que aquilo no final gere retorno para ela, gere vendas para ela. Porque ela está vendendo para a China, para os Estados Unidos, está vendendo para empresas gigantescas, então ela não tem essa necessidade de se comunicar diretamente com o consumidor, pessoa física. Então, dificilmente uma empresa como a Vale vai fazer um conteúdo como um storytelling enorme, entendeu? Super engajado, que envolva várias pessoas. Eu acho difícil, assim. Pode ser que aconteça. Tem empresas que estão mudando a sua forma de trabalhar, estão se movimentando para isso, mas em geral não existe a necessidade. Então, um conteúdo que vai ser criado para uma empresa B2B, ele em geral é um conteúdo que está falando sobre, sei lá, posicionamento de marca, como é que ela está lidando com sustentabilidade, meio ambiente, e esse tipo de coisa, entendeu? Já no mercado B2C, né, aí é completamente diferente. Aí é o que a gente está acostumado a falar, que é como eu vou criar um conteúdo que engaje e influencie as pessoas. Vamos lá, deixa eu botar aqui, voltar a apresentação para vocês. Só um instantinho. É a pergunta que sempre fazem, né? O que as empresas querem? Eu não faço a menor ideia. Mas a verdade é que ninguém sabe, né, o que efetivamente as empresas querem, porque nem elas sabem o que elas querem. Né? Então, é um exercício de descoberta que tem acontecido agora. Né? Então, ele sabe que ele quer engajar e influenciar as pessoas. E é isso. Né? Dificilmente eles sabem realmente o que eles precisam falar, de que forma eles precisam falar. Tá? Mas, né, o que é muito importante, né, é essa questão do branding storytelling, né, que é a capacidade de atrair as pessoas com histórias originais e sensíveis, é apresentar novos protagonistas, é você trazer emoção, personagens e histórias reais. Eu acho hoje até que, cara, o que é real, o que é vivo, ele está muito mais em alta do que a própria ficção. Então,
menos nesse mercado aqui que a gente está falando, né, de geração de conteúdo para marcas. Assim, as marcas precisam criar conteúdos que inspirem, que gerem identificação. Então, se você cria uma ficção ali muito elaborada, talvez ela não gere esse sentimento, né, que é necessário gerar, entendeu? Que esse espelhamento, que é você olhar e se identificar com aquela história que aquela pessoa ali está contando. Então, o conteúdo real, o conteúdo da vida das pessoas, ele é muito mais interessante e ele, em geral, gera um engajamento muito maior. Vamos seguindo aqui, né? Bom, para quem que a gente vai fazer esse conteúdo? Cara, essa é uma parte assim que muitas vezes é deixada de lado e que eu julgo como sendo uma das partes. Opa, deixa eu voltar. E que eu julgo como sendo uma das partes mais importantes, tá? Por quê? Se você começa um estudo sobre o que você vai apresentar, né, o que você vai gerar de conteúdo para uma marca, se você não sabe quem é o público daquela marca, você está fadado ao insucesso, porque você vai trabalhar e desperdiçar muito do seu tempo e do tempo do seu cliente, provavelmente é uma coisa que não está alinhada. Então, o primeiro exercício que tem que se fazer é entender com quem você está falando. Entendeu? Quem é esse público? Essa marca, ela vende o quê? Essa marca, né? Eu digo, a empresa que você está trabalhando é a empresa parceira que está tocando esse projeto aí de redes sociais com você. Então, cara, tem que entender onde é que o cara está, qual o perfil dele, qual a idade dele, né? Quais são os interesses que esse cara tem. Eu acho que já não tem mais essa questão de gênero, já acabou, é passado, entendeu? Mas que redes esse cara usa? Né? Porque dependendo da idade que ele tem e dos interesses dele, ele vai usar redes diferentes. Né? Então, é uma coisa que você tem que pensar. Né? E o conteúdo para cada rede segue um comportamento diferente. Outra coisa, se for B2B. Pô, essa empresa, ela é uma empresa muito formal, ou ela é uma empresa B2B, mas ela quer ter uma cara mais descontraída, mais bacana, mais divertida. Porque se for ótimo, que aí te abre um espaço para você gerar um conteúdo mais interessante para ela. Tá? E existe uma grande possibilidade de você entender esse perfil a partir das redes sociais. É o algoritmo. E não tem outra alternativa, a não ser se aventurar nas redes sociais e entender o comportamento de todas elas. E aí entender mesmo. É quando você realmente quer muito fazer uma coisa, você entra e pesquisa, e lê artigo, e vê webinar, e você tenta entender qual é o comportamento daquela rede social. Né? As pessoas que assistem aquela rede social que usam, elas ficam quanto tempo ali? Elas são de que idade? Elas usam aquilo para quê? O conteúdo que você vai colocar no Instagram é completamente diferente do conteúdo que você vai colocar no YouTube, por exemplo. Né? Então, há de se identificar, tem um monte de ferramenta para isso, tá? E acho que é muito tranquilo você conseguir essa informação. De uma maneira geral, eu penso sempre em criar uma faixa, são faixas de programação. Né? Então, quando surge uma oportunidade, quando eu observo uma oportunidade de algum cliente, seja um cliente que eu já atendo ou um cliente que apareceu aqui na Vira-Lata, a primeira coisa que eu tento fazer é criar eu faço uma avaliação das redes sociais dele, eu vejo o que ele está fazendo agora, né? Qual é o perfil de marca, né? Com quem ele conversa, qual é o perfil de público e onde ele está. Quais são os pontos de contato que ele tem nesse momento com os clientes dele. Ele está no Instagram, está no LinkedIn, ele foi para o TikTok agora ou não, ele está no Face ainda, o que ele está fazendo? E observo os concorrentes dele, né? Faço um benchmark legal para entender o que se faz nesse mercado em especial daquele cliente. Até para também não dar um tiro no escuro, né? Para não, às vezes, apresentar uma coisa muito elaborada para uma coisa que, de repente, não funciona para aquele segmento de empresa. Né? E aí defino o que vai ser criado e em que plataforma aquilo vai entrar. Tá? Vou explicar um pouco mais adiante sobre isso. Coisas importantes, né? Assim, ser fiel aos horários de postagem. Se você combinou, se você está criando uma grade de programação, é igual uma grade de um canal. Geralmente, né, até que tem canal que às vezes atrasa, isso acontece, né, mas normalmente o canal ele é muito fiel àquele horário. Né? Então, se tem aquele conteúdo vai passar lá e é isso que vai gerar
Isso é que vai fazer com que as pessoas passem lá novamente para assistir aquele conteúdo, para que entrem naquele horário, para que marquem um alerta para ver aquele conteúdo de novo. E a constância, né? O consumidor vê aquela marca, daqui a uma semana ele vê de novo, entendeu? Isso eu acho que é uma coisa assim, muito importante que se aconteça, tá? Esse aqui é um exemplo de uma ideia de conteúdo que eu estou apresentando para a Unimed agora. A Unimed é nosso cliente há muitos anos, muitos e muitos anos, e é um cliente que vive exatamente esse momento. É um cliente grande, tem uma necessidade de conversar com o consumidor final, ele tem uma necessidade de conteúdo muito grande, a partir desse conteúdo pode-se gerar muito engajamento, e engajamento pode atrair cliente, gerar venda e retorno para ele. Então, criamos aqui, né, no nosso núcleo de criação, faixas, né? Então, como é que isso é pensado, né? Eu apresentei um conteúdo de 6 meses, tá? Porque não adianta apresentar algo para um mês para o cara, eu tenho que apresentar uma coisa realmente maior, porque nada funciona em um mês, é muito rápido. E aí eu apresento para ele o seguinte, são várias minisséries, né? Então, toda segunda-feira eu vou falar sobre gastronomia. Toda terça eu falo sobre esporte, quarta sobre bem-estar e tudo mais. Então, esse conteúdo que eu vou estar gerando são séries que falam sobre isso, tá? Porém, a cada mês eu posso mudar. Eu posso ter, no primeiros 2 meses, na faixa de gastronomia, eu vou falar sobre alimentação infantil. No mês 3, eu vou passar sobre alimentação detox e depois sobre alimentação pré-treino. Isso é um exemplo, tá? Isso não tem nada definido. Isso está em conversa com a Unimed. Não necessariamente vai ser isso. Até isso deu uma diminuída agora, essa conversa com eles até em função do coronavírus, tudo diminuiu um pouco. Mas é mais ou menos para vocês entenderem, né, como eu poderia criar uma faixa exatamente de programação para eles. Deixa eu parar aqui. Vamos lá, gente. Então, o que é muito importante, né, a gente definir? O tipo de conteúdo que é gerado para cada plataforma. Tá? O YouTube é um lugar mais propício para você fazer entretenimento, né? Para você gerar minisséries ou webséries, aquele conteúdo sequencial, ele funciona melhor ali, né? Os conteúdos até 2 minutos sempre vão ter uma retenção de audiência maior, né? Isso eu vejo por experiência ao longo dos anos, né? De todos os projetos de séries que fizemos para marcas. Conteúdos maiores, para funcionarem, você tem que ter... Ele tem que ser muito bem feito, e você tem que observar qual é o ponto onde o cara deixa de assistir, né? Você tem que olhar as ferramentas analíticas e ver que momento esse cara para de ver, que momento ele desiste de assistir aquele filme. E aí, estudando isso, você consegue ver em que momento do vídeo ele estava, né? E aí você já sabe que aquele conteúdo deixou de ficar interessante ali. Então, isso é um indício para você aprimorar o teu conteúdo. E é uma constante evolução, né? Por isso que eu digo, não é mais receita de bolo, não é mais receber a demanda do cliente, esperar o cara te mandar o briefing, executar e ficar esperando. Isso não existe. Isso acabou. Agora você tem que realmente entender se aquele conteúdo que você está fazendo gera resultado para aquele cliente. O Instagram ainda tem as divisões sobre feed, stories, né? O Instagram geralmente é uma coisa mais livre. Ele tem um limitador aí de 60 segundos, a não ser que seja para o IGTV, pode ser uma coisa maior. Ele tem uma coisa mais descontraída, tem um apelo maior para jovem. Eu não vou nem falar do Facebook, galera, porque eu acho que é uma rede que está em declínio. Assim, ela ainda é muito usada nos Estados Unidos. No Brasil, ela é muito usada pelo público um pouco mais velho, mas ela é uma rede que, a princípio, eu acho que ela está diminuindo, assim, ela está caindo. Então, não vou me estender muito nela. O TikTok, galera, é uma loucura, assim. É uma rede enorme. Eu criei um TikTok agora, mas ainda não sei muito bem o que fazer. Confesso, assim, é uma incerteza muito grande. O público dela é muito jovem. Rola umas ativações de marca, né? Lá tem aquela coisa do challenge, do desafio, do uso da hashtag. Isso funciona muito bem lá. Mas a galera ainda está patinando ainda. Então, é uma puta oportunidade se você tiver um tempo para investir, para entender como gerar conteúdo ali. Por quê? Poucas empresas estão lá. Pouquíssimas. Mas, no Brasil, ele tem poucos usuários ainda, então tudo que você gera atinge uma quantidade
muito grande de usuários, né? Então, tudo que você faz atinge um público gigantesco, gera uma audiência enorme, um engajamento enorme, é uma coisa assim, muito interessante, assim, vale a pena estudar, sabe? É uma coisa bacana. O Brasil, cara, é o país que mais passa tempo na internet, né? Eu só coloquei esse dado aqui para a gente falar um pouco sobre a internet. Vou falar rapidamente, tá, gente, sobre plataformas, né? Cara, YouTube, mais de 2 bilhões de usuários. Pô, as pessoas ficam no mínimo 11 minutos assistindo alguma coisa por dia. E um fato que eu quis destacar aqui, que é muito interessante, que é as pessoas, a grande maioria, assiste conteúdo que é relacionado ao interesse pessoal dela. E não exatamente uma puta produção maravilhosa que vai... não que você não tenha que fazer um conteúdo incrível, acho que fazer um conteúdo incrível, de muita qualidade e criatividade, é, no mínimo, pré-requisito e é obrigação de toda produtora. Mas as pessoas estão mais interessadas no conteúdo em si do que na forma. Pelo menos é o que eu observo. Então, ninguém vai ficar assistindo um vídeo, a não ser clipe, né, que o cara assiste pela música, que é muito maneiro, que tem várias imagens alucinantes, mas em geral, ou a galera de evento aí, o ego vai me matar, mas porra. A galera de evento também, claro, tá vendo o evento, né, aquilo, mas em geral elas querem conteúdo que traga interesse para ela, né? O Instagram gigantesco, né? 4 bilhões de curtidas por dia, isso é uma loucura, cara, isso é uma coisa assim assustadora o tamanho disso, né? E o TikTok, que já é a 4ª maior rede do mundo, né? Ela é de uma empresa chinesa chamada ByteDance, que lança vários outros aplicativos. E, enfim, acho que tem um sucesso, uma possibilidade assim enorme, né? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que vale a pena a gente entender um pouco mais. Como é que está pitando aqui para mim? Eu tenho que ver se temos perguntas, é isso? Você acha que o trabalho das produtoras está se misturando um pouco das agências? Total, meu cara, total. Eu vou até falar um pouco sobre isso mais adiante, mas já para te adiantar, eu acho que existem as grandes agências, né, que continuarão a ser as grandes agências, né? Vou voltar com os dados do Insta. Peraí, deixa eu voltar aqui para você, meu cara. Voltei, aqui. E falar essa pergunta que você me fez. Eu acho que está se misturando, e é uma coisa que a gente vem discutindo aqui muito dentro da Vira-Lata. Assim. Confesso que foi um momento até um pouco angustiante, que era a dificuldade de entender, né, qual era o nosso posicionamento, né? Caramba, a gente cria conteúdo, a gente produz conteúdo, mas tem as agências que criam. É um pouco confuso, né? Mas então, observe que agora a gente está num momento de passagem, né? Então, existem as agências que se especializaram em marketing online, que estão trabalhando para gerar conteúdo para o web, e elas contratam produtoras, né? Ou indicam produtoras para os clientes para gerar um conteúdo que ela indica. Tá? E tem as produtoras que, agora, como eu estou dizendo, estão criando esses departamentos de criação para poder receber essa demanda criativa, né? Para conseguir atender a essa demanda criativa. Só que aí, o que está acontecendo? Né? Algumas agências estão criando seus núcleos de produção, assim como as produtoras criaram os seus núcleos de geração de criação, né? Então, eu acho que existe, sim, uma grande tendência a elas se tornarem uma coisa só no futuro, né? Eu acho que vai ter ainda as agências gigantescas, né? Como existe hoje, mas eu acho que as produtoras criativas e agências de marketing online têm uma grande tendência a se tornar uma coisa só. Eu queria falar um pouco, gente, senão não vai dar tempo, sobre como que a gente faz, né? O que a gente precisa fazer agora, né? Como é que a gente produz isso? Que eu acho que às vezes é a dúvida de muitas e muitas e muitas empresas, né? Então, eu acho que o principal nesse caso é planejar e otimizar, tá? A geração de conteúdo para a web, né? Como eu falei agora há pouco, né? Ela é um tipo de conteúdo que não é pontual, né? Você tem que lançar conteúdo constantemente. Também não o dia inteiro, tá? Mas tem que lançar conteúdo constantemente, né? Tem que ter uma regularidade, né? Então, se você vai gerar muito conteúdo, não dá para você trabalhar com o orçamento que você trabalha com o filme tradicional. Então, vai ficar caro demais, você não vai conseguir vender, aquilo não vai funcionar. Então, você tem que
otimizar ao máximo isso para você conseguir ter sucesso, tá? Aqui tem algumas dicas básicas, tá? Que eu venho percebendo, né? A primeira, cara, é o seguinte: jamais teu filme vai ser aprovado primeiro, é óbvio. Nunca vai ser em lugar nenhum. Nem você aprova o seu próprio filme de primeiro, imagina o cliente, né, que tem que receber, aprovar, apresentar para o diretor apresenta para não sei quem, não vai rolar. Então, sempre pense no período de aprovação, tá? Claro que às vezes tem cliente que pega pesado, às vezes, já tive projetos aqui com 30 modificações. E depois voltou para uma modificação anterior, que era uma loucura, né? Voltou para o que era antes. Enfim, é a dificuldade de briefing interna que acontece. Em geral, com uma empresa muito, muito grande, isso acontece, tá? Aí depende, né, da tua capacidade também de paciência, sabe? E da tua intenção de querer reter aquele cliente ou não. Assim, se o cliente for complicado demais, às vezes não vale a pena para você, tá? Há de se entender isso, mas é muito importante você tentar criar essa sinergia com o cliente, explicar para ele suas limitações, assim, que não adianta fazer 1 milhão de modificações se você está fazendo um filme para web, porque você vai perder o time, tá? Então otimizar para gravar o máximo de conteúdo. Se tu vai abrir câmera em estúdio, ou seja lá onde for, numa externa, numa locação, você não vai gravar um conteúdo único. Tu vai gravar o máximo de conteúdos possíveis que você pode gravar, tá? Faça um detalhamento, cara, todo certinho do que você vai fazer, sabe? Eu gosto muito de usar a expertise do cinema, que é um universo assim, muito organizado. Assim. Claro, ele tem um quê de loucura também no cinema, mas, em geral, ele é muito organizado. Assim, ele tem regras assim, muito certinhas. E eu gosto de trazer um pouco dessa expertise para cá, que você consegue adaptar sem que fique complicado demais, mas você tem que entender o que você pode utilizar. Então, ordem do dia é fundamental, cara. Você tem que traçar o que eu tenho que gravar em que horário para você garantir que você vai gravar tudo que você precisa. Plano B, né? É óbvio. A questão de trabalhar com uma equipe fixa, gente, é muito importante, tá? Ela não precisa ser a fixa contratada da produtora na casa, né? Porque às vezes não é possível. Às vezes aquele job desse cliente não gera conteúdo suficiente para que você mantenha uma equipe fixa. Mas, se for possível, mantenha essa galera fixa. Porque o cara já entende o cliente, entende a linguagem. Você perde menos tempo ali na evolução desse projeto, tá? O que mais? Vamos lá. O que eu acho muito importante aí para isso? Esse cara, galera, esse é um cara que quem não conhece precisa conhecer. Cara, o videomaker, deixa eu parar um pouco aqui. O videomaker é um cara que nasceu, né, dessa necessidade, né, de geração de conteúdo um pouco mais barato, e os clientes começaram a buscar o videomaker diretamente, né? E isso foi, para as produtoras, começou a ser uma loucura também, porque você começava a ficar preocupado de perder job para o teu cliente, porque existia um cara que fazia muito mais barato. E esse cara, às vezes, começava a fazer melhor do que você, entendeu? Porque o cara era especializado naquilo e atendia um cliente único ou dois, então o cara tinha um tempo de dedicação enorme para aquilo, né? E isso se tornou um problema para as produtoras, né? Que hoje eu entendo que o cara não é como é que eu vou dizer, um concorrente teu. O cara, ele é um integrante da equipe, contrate esse cara e dê um puta valor para ele, assim, porque o videomaker é um cara que tem a possibilidade, né, se for um cara experiente, de acumular as funções de um diretor de cena, né, de um diretor tradicional e do diretor de fotografia, fazer câmera, o que for, entendeu? Então, é muito diferente das gravações que a gente faz, né? Eu já tive set de gravação, gente, com 180 pessoas. Depois, quem quiser, entra lá, viralata.tv.br, vai lá em publicidade, dá uma olhada lá no filme que a gente fez para a campanha de poliomielite sarampo do ano retrasado, teve a Xuxa, animação 3D, uma loucura. 180 pessoas no set. Pô, eu tinha lá o diretor de fotografia, primeiro assistente de câmera, segundo, terceiro, só não tinha mais porque não existia, né? Mas eu acho que o segundo assistente de câmera, não, o terceiro, tinham dois, né? É uma loucura, né? E aí,
surgiu esse cara. Então, vamos ter atenção a esse cara, porque, cara, é muito importante. Ele pode acumular essas funções, tá? E se ele tiver expertise de geração de conteúdo para redes sociais, porra, aí você tá feito, tá? Porque isso é o que importa para você, tá? É um cara que entende o time da internet. E é difícil entender isso, sabe? Nem todo mundo sabe como funciona esse time da internet, sabe? Então, eu acho que é importante. Não adianta você contratar alguém que simplesmente... o cara diz que é filmmaker. Não, você tem que ser um filmmaker que não é jovem de idade, é jovem de pensamento, tá? É alguém que pense jovem, que esteja alinhado com as redes sociais. Então, olha só, olhando para a equipe básica, o que eu imagino, tá? No mínimo, tu vai ter alguém coordenando essa produção, né? Aí eu tô falando, gente, de uma geração de conteúdo constante, tá? Digamos que você tem uma marca que você faça 2 filmes pro YouTube por semana, com mais 3 posts, né? 3 outros mini-filmes para ela pro Instagram, você faça live pro Instagram também, que você gere alguma coisa pro TikTok. Então, assim, é um conteúdo assim, constante, você tem uma equipe fixa para aquilo. Então, tu vai ter um cara, um roteirista, um redator, que tem, né? Não é um redator de cinema, gente, tá? É mais um redator, tá? Do que um roteirista. É alguém que tem uma linguagem alinhada ali com um tipo de comunicação do cliente. E isso é muito importante, que não adianta você ter um cara mais formal se a empresa for muito para frente e vice-versa. Na gravação, se é para economizar e para tentar fazer da forma enxuta, é um videomaker que vai fazer câmera, vai dirigir. Um assistente, que ele é múltipla função, ele é um cara que às vezes sabe um pouco de áudio, ele é assistente de câmera também. Às vezes ele pode ficar ali, fazer uma mini operação de câmera, pode ser o câmera 2, se você estiver trabalhando com 2 câmeras, se for uma câmera mais passiva e tal. Ele é um cara multitarefa, assim. É um cara que depois vai se tornar um operador de câmera, um cinegrafista, que sabe virar um videomaker também. O produtor, gente, porque produtores são fundamentais, tá? Uma equipe que vai sem produtor tende a ter problemas, tá? Porque simplesmente coisas acontecem, tá? Imagino que a grande maioria do nosso grupo aqui seja álcool em gel sempre, gente, não saiam de casa, tá? Que seja de produtores e já conhece isso. Então, deem valor ao trabalho do produtor, importantíssimo ele estar em cena. E ele também, às vezes, pode se tornar um assistente também, quando necessário. Equipe de arte, quando você tem um projeto que envolve arte, tá? Então, sei lá, eu tenho um job que sei lá, tipo um texto meio da vida, alguma coisa ali para fazer receita, alguma coisa rapidinho e tal. Pô, eu vou precisar de uma equipe de arte, né? Além de, claro, a equipe da culinária, entendeu? Que também é necessário. E aí, talvez você precise ali de um diretor de arte, um assistente, um figurinista, não sei, ou um diretor de arte que acumule a função do figurino também, pode ser. No mínimo, um editor, óbvio, um videografista, né, que é aquele animador gráfico que vai fazer aquelas vinhetas, cartelas e o que for, tá? Sempre alinhado com a identidade do cliente, ou, quando possível, né, uma identidade própria daquele canal ou própria daquela série, daquele projeto, tá? E, galera, né, se o cliente for complicado, o que às vezes acontece, se a quantidade de conteúdo for muito grande, se tiver múltiplas possibilidades, tá? É legal você ter um coordenador de pós, tá? Senão você é maluco. Deixa eu ver que chegou uma pergunta aqui. Não. Angelisa, quando eu falo da produtora de agência de publicidade, certo? Não. Na verdade, aqui eu estava falando da produtora que vai ao set, tá? Acompanhar a gravação. Eu estava me referindo àquela pessoa que acompanha realmente a equipe. Vamos seguir, vamos lá. Falar um pouquinho do influenciador, tá? O influenciador, como eu falei antes no início, ele é um gerador de conteúdo, né, próprio, né, como a própria palavra diz, né? Geralmente o cara tem o seu canal, movimenta às vezes milhões de seguidores. É legal ter um influenciador, né, na geração de conteúdo que você está criando para aquele cliente? Não sei, depende muito da empresa que você está trabalhando e dos interesses dela, tá? Por quê? Quando você traz um
um influenciador, primeiro que é caro, em geral a galera cobra uma grana, tá? Nem sempre o cliente está disposto a isso. É bom porque você atrai aqueles, aquela galera que segue aquele cara para seguir, para se engajar, né, a marca do teu cliente. Pô, isso é incrível, muito legal. Em geral, você tem um aumento gigantesco de views ali do canal do teu cliente, mas tem que ter muito fit, porque se não tiver, entendeu? Imagina, né? Porra, teve dezenas de casos ali de marcas que utilizaram o cara, depois o cara fez alguma coisa muito errada ou se envolveu em alguma questão complicada ou apoiou governo tal ou Y, isso gerou problema para a marca. Então, tem questões. Então, hoje em dia, as marcas estão um pouco atentas, né? O que é muito importante nesse sentido. E, em geral, essa negociação acontece, tá, com as agências, diretamente do cliente com o influenciador, tá? Nem sempre isso passa pela produtora, assim, é difícil isso acontecer, tá? Então, o que eu enxergo, tá? Chegando já um pouco ao fim, antes que vocês não me aguentem mais, galera, a gente possa abrir aqui para pergunta. O que eu acho, tá? O mercado todo mudou, a necessidade de geração de conteúdo é enorme, enorme. Né? Hoje, você tem estudos que dizem, né, que você já investe, né? Acho que foi outro dia que eu vi, né, na época das Olimpíadas. Acho que foi na época das Olimpíadas, eu acho, que estava se investindo mais na web do que na televisão, na compra de mídia. Eu não li muito sobre isso agora, mas eu acho que pode ser uma grande verdade, assim. Então, assim, existe esse novo mercado, é muito mais fácil você direcionar, ele é muito mais específico, tá? Quando você faz uma publicidade para a televisão, você atende um público de massa gigantesco, mas você também tem uma dispersão enorme, porque você fala com várias pessoas que não têm fit para aquele produto, para aquele cliente. Quando você gera um conteúdo para uma marca e você cria um canal de conteúdo com um conteúdo que engaje, que sensibilize, que emocione, que gere esse engajamento ali com as pessoas, isso é tudo que o cliente quer. O cliente quer o brain lover, né? Aquele cara que ama aquela empresa, entendeu? Que vai estar ali seguindo ela direto, que tudo que o cara posta, ela replica para um monte de lugar. É isso que o cara quer, porque você consegue transformar aquele público, consumidor, em influenciadores da marca também. Pô, isso é uma parada, assim, muito, muito, muito maneira, né? Então, eu entendo que as oportunidades agora estão aí. E vejo que não só empresas gigantescas precisam, tá, de oportunidades, né? De conteúdo, né? As empresas gigantescas muitas vezes já estão com agências muito grandes, ou já tem ali uma empresa que trabalha para elas, mas tem zilhões de empresas que precisam de conteúdo, que querem gerar conteúdo, mas não sabem como, não fazem a menor ideia, né, do que fazer, tá? Eu acho que é o momento agora de se você quer gerar conteúdo para a marca, cara, arregaça as mangas e vá ao trabalho. Não adianta ligar para o cara, né, mandar um e-mail e dizer que você gera conteúdo. Isso não existe. Você tem que realmente, cara, hoje você tem que investir muito mais tempo na criação de algo para o cara do que simplesmente ofertar o seu produto, o seu serviço audiovisual. Tá? Você tem que, cara, montar uma apresentação para aquela empresa, você entende o que ela faz, você observa, né, quais são as falhas dos canais de conteúdo dela, você faz um benchmark, você monta uma puta apresentação para ela, você cria tipos de vídeo, mostra referências. Cara, tu faz o diabo, faz até piloto se tu quiser, entendeu? Promo. Você realmente tem que fazer algo, cara, que seja incrível. Isso é uma coisa que eu trouxe muito do mercado de cinema e TV, né? Quando você vai apresentar algo para um player, né, para um distribuidor, para um canal, em geral, tu mostra uma apresentação assim, super bacana, né? Alinhada com o tipo de conteúdo que aquele cara trabalha, faz um teaser, uma promo, uma parada para arrebentar. Entendeu? Isso eu tenho trago agora para esse mercado corporativo também e tem funcionado. Assim. Então, não adianta, sabe, apresentar o mais ou menos. Os clientes esperam
nada menos, nada mais que o foda. Assim, tem que ser foda, tem que ser incrível, tem que ser aquela apresentação que tu vai olhar e vai falar, cara, isso é muito maneiro, essa empresa vai comprar esse conteúdo porque ela tem que comprar esse conteúdo, porque é muito maneiro, entendeu? Então, você realmente tem que fazer uma apresentação assim, muito, muito, muito bacana. Bom, vamos lá. Bom, dito isso, gente, eu encerro aqui essa explanação geral, deixo aí meus contatos, tá? E vamos abrir aí para perguntas, eu já vi que tem alguma ali. Essa questão de impulsionamento, cara, sinceramente, a grande maioria das vezes tem que ter, tá? Claro, você vai gerar conteúdo constante, tá? Você vai criar uma massa de pessoas interessadas naquele conteúdo e aquele conteúdo vai chegar mais facilmente àquelas pessoas que têm interesse, né, no teu conteúdo. O algoritmo vai levar as pessoas para lá, vai apresentar aquilo. Então, se você sempre criar conteúdo e colocando hashtag, tudo certinho e tudo mais, aquele conteúdo vai chegar àquelas pessoas e você vai ter um engajamento maior. Mas, se você não está fazendo isso ainda, tem que funcionar mesmo, cara. Senão não adianta. No início, principalmente dos canais, é legal impulsionar mesmo, até para fazer os testes, tá? Faça testes A/B, impulsione esse com um título diferente, com outro título, ou para um público com uma pequena diferença um do outro, entendeu? Pense nos horários que você posta, assim, vai fazendo teste, cara. É uma questão muito de você entender, descobrir assim, que público é esse. Deixa eu ver aqui. Existe uma demanda, a possibilidade de estudarmos o cliente oferecer um conteúdo customizado. Mas sinto as marcas muito mal acostumadas e ainda acho que o conteúdo é caro. Sim, é a maior verdade. É a maior verdade. As empresas acham o conteúdo caro. A produção audiovisual ela é cara, gente. Não é algo barato. Então, imagina, né? Para uma empresa, para gerar conteúdo dessa forma que eu estou falando, tá? De caramba, todo dia você ter um vídeo 3 vezes por semana com mais vários derivados para sub-redes, né? Para Instagram, para isso, para aquilo. Pô, é uma produção enorme, tem que ter uma equipe exclusiva, assim. Pô, isso não... Imagina, né? Tá falando aí de ter um feed de 30 mil, às vezes 40 mil. Pô, que empresa está disposta a pagar isso? Pô, difícil, tá? Claro que você consegue fazer com menos com empresas menores, com certeza, né? Você consegue diminuir isso, mas se for uma coisa muito grande, vai ter um valor mais alto. Então, é caro mesmo. Então, e tem aquela máxima, né? Assim, momentos de crise, né? O que eu acho uma coisa muito burra, mas eu acho que deveria ser o contrário, né? Pelo menos eu faço o contrário. Toda crise, todo momento de pouca grana, as empresas cortam o marketing e dentro do marketing o primeiro a ser cortado é o vídeo. Sempre, sempre é assim, infelizmente. Então, isso é difícil, mas eu acho que está mudando, tá? Isso é uma situação que já foi pior, tem melhorado. Eu acho que os clientes já entendem a necessidade deles de estar sempre em contato, em comunicação com os seus clientes. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Para as produtoras mais antigas que estão acostumadas, habituadas de produção para o web, querem se renovar. Quais os caminhos para chamar a clientes e jobs? Cara, se movimentar, né? Assim, eu acho que você tem que usar, você tem que ser uma referência nisso, né? Nessa geração de conteúdo, tá? Não estou dizendo que você precisa gerar conteúdo para você constante, caramba, virar uma empresa enorme de geração. Não, não é isso. Mas você tem que ter um marketing que esteja alinhado com a linguagem da internet. Então, não adianta você se vender como uma produtora que é especializada em conteúdo para web, geração de conteúdo para marca, e tu mandar um e-mail para o cara mal formatado, com uma linguagem antiquada, você procurar o cara ligando ou fazendo coisas que geralmente não são mais feitas. Então, você tem outras formas de você atingir esse cara e procurar esse cara, tá? Que tem que estar mais alinhados com o que é feito para a internet nesse momento, tá? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Outra forma é você ir direto ao cara, como eu falei antes, mas aí é aquilo, você tem que escolher a dedo daquela empresa, tá? É legal você começar isso com os clientes que você já tem, você observa oportunidades, até porque aí você já tem uma facilidade, né, de apresentar aquele conteúdo e você também tem maior conhecimento daquele cliente, então é mais fácil você entender o que você pode apresentar para ele. Então, monta uma puta apresentação
né, mostrando para ele, porra, o porquê, né, dar uma contextualizada geral, né, dos números da internet, por que é importante ele se posicionar e como isso pode fazer a empresa dele se tornar mais rentável. É quando você fala em mais rentável, quando você fala em gerar mais de dinheiro, o cara gerar mais cliente, o cara fica feliz e, em geral, a conversa fica mais fácil. Vamos lá. Sinfonia Filmes, sou roteirista originalmente. Como você vê a importância do roteiro, principalmente quando você trabalha diretamente com o cliente, sem agência intermediária? Às vezes, a agência digital confia na redação e criação da produtora para conteúdos? Sim. Eu acho, cara, que o roteirista, né? Aí eu vou estender isso, cara, ao time criativo, tá? A galera que cria aquela ideia, né? E que cria o formato dela e como isso vai acontecer. Pô, essa galera tem um mérito enorme, né? Não adianta, cara, você ter um time de produção fantástico que vai gravar da melhor forma possível, da forma mais ágil, enxuta e econômica, se aquela ideia não é boa. Não adianta, tá? Então, eu acho que o papel do roteirista é fundamental, mas eu acho também que os roteiristas precisam se atualizar no sentido de entender que é um mercado mais rápido e mais barato, tá? Então, a necessidade de conteúdo é muito grande. Então, não adianta, né, às vezes, para um roteiro onde eu estou gerando muito conteúdo para a web, eu vou pagar para um mesmo cara, né, que eu tenho parceria com o roteirista, que eu pago X, eu vou pagar às vezes 5 vezes menos. Mas o cara fica de boa, porque eu estou gerando para ele uma quantidade de vídeo muito grande, né? Então, é uma quantidade de roteiro muito grande. Então, isso resolve, né, o problema dele e o problema da produtora. Então, eu acho que cabe também aos roteiristas buscar uma forma, tá, de entender que nesse segmento ele precisa ter valores um pouco mais acessíveis e colar com as produtoras, né, para que as produtoras entendam a importância dele nesse novo mercado. E outra coisa, para fechar, a questão do roteirista é muito importante o roteirista entender, né, esse novo momento, tá? Isso é fundamental, assim, quando você trabalha com roteirista, cara, que entende como vai ser gravado, tá? Quando eu consigo abrir para ele e falar, cara, eu tenho uma equipe de 3 pessoas, eu tenho que gravar naquele dia 6 conteúdos diferentes, 6 filmes diferentes. Então, o que você vai criar para mim, eu preciso que você me ajude num roteiro que eu consiga gravar naquela mesma locação, com poucas diferenças entre uma coisa e a outra, entre um filme e outro, né? Poucas diferenças no sentido de produção, tá? Não do conteúdo, e que ele consiga pensar isso, me ajudar a trabalhar uma equipe otimizada. Vamos lá. Possibilidade de janelas para o audiovisual brasileiro. Cara, a gente podia falar mais 1 hora sobre isso, meu caro. Eu acho que, assim, é até uma certa loucura agora, né? Eu mesmo, às vezes, me confundo, né? Você tem... tu tem assinatura lá eu tenho assinatura da NET em casa. Aí dentro da NET tem o NetNow. Dentro do NetNow tem um conteúdo que passa via TVOD, né? Que é o que você paga para assistir. Fora isso, também tem um conteúdo que já está lá direto, sem que você pague, porque ele está num canal que você também assina, né? Isso eu vejo que às vezes tem um conteúdo nosso, né? Filmes nossos que estão lá e eu passei a ter que entender sobre isso, uma loucura. Então, e dentro disso você tem outras assinaturas, tem um filo de TV. Cara, eu acho que, assim, existe uma abertura grande demais. Você tem inúmeras plataformas sendo criadas. Inúmeras, né? Uma oferta de conteúdo gigantesca no mundo, tá? Então, você tem múltiplas e múltiplas plataformas. Então, o que eu entendo é que, basicamente, a plataforma em si ela vai perder um pouco a importância. Porque, na verdade, tanto faz se você está ali ou lá, né? Claro, tem as plataformas que são ruins, tem outras que são melhores e ok, beleza. Mas o que importa mesmo é o conteúdo. Se o conteúdo for bom, ele vai seguir, né? Seja na Netflix ou na Amazon. Não importa, né? O que importa é se aquilo é maneiro pra caramba, entendeu? Eu acho que você tem que estar alinhado com o que está sendo feito na linha de frente, né? O que está sendo consumido, tá? E observar as tendências, né? O vento está indo para onde, né? Observe o TikTok agora. É uma coisa um movimento que está acontecendo, é uma coisa que é importante a gente entender. Não deixe para a última hora. É um momento agora. Entender o que está rolando ali, como é que isso vai se comportar no futuro, sabe? Então, eu acho que isso é importante, né? Então, eu acho que essas
Desse mercado em especial, eu acho que são muito grandes, mas é isso, tem que meter a cara, falar com o cliente e ofertar conteúdo para eles. Vamos lá, budget para jobs dessa natureza. Então, Angelisa, cara, varia, né? Porque se você vai estar, é uma loucura, né? Assim, às vezes você vai, sei lá, deixa eu pensar aqui, tem um cliente que eu estou lidando e eu tinha um projeto que era tipo muito simples e tal, era uma geração para gerar um tipo de conteúdo para ele, era para fazer 5 videozinhos, eu conseguia otimizar tudo em uma diária, uma coisa assim que ia custar, sei lá, 20 pau pro cara, 25 mil, não lembro agora, uma coisa assim. E aí ele perguntou, pô, e se a gente fizer 10 vídeos, né, tiver 2 diários, né? Eu falei, cara, ok, isso vai dobrar de valor, porém vai diminuir um pouco, vai ter um desconto. Só que ao mesmo tempo, quando você passa de um certo número de vídeos, já não vale mais a pena a contratação do cliente, né? Por parte do cliente, não vale mais a pena te contratar pelo aquele pacote. Vale mais a pena ele contratar como exclusividade, como fim mensal. E aí, às vezes, né? Imagina, para o cara fazer 10 vídeos, às vezes o cara ia gastar ali em 2 diárias, uma coisa muito otimizada, o cara ia gastar 35 mil, uma coisa assim. De repente, por 35 mil, você conseguiria montar uma equipe fixa para aquele cara, que atenderia mais do que essa quantidade de vídeos, né? Você atenderia aquela quantidade de vídeos, mais uma porrada de derivados, né, para as outras redes, e para aquele cliente vai ficar muito mais interessante e para você também vai, tá? Agora, claro que o cliente já sabe disso, ele jamais vai querer te pagar esse valor, então, você encontrar uma empresa que te paga um FII de 35 mil, pô, é muito difícil. Já tive, não tenho agora desse valor, mas é muito, muito, muito difícil, tá? Os FIIs diminuíram, tá aí na faixa dos 20 e poucos, 25 mil, acho que você consegue, entendeu? Alguma coisa assim. Mas eu acho que também você consegue pensar em pacotes menores, ali abaixo da casa de 15 mil, 20 mil, acho que também é possível. Você vê a mudança de linguagem do vídeo com as mídias sociais em comparação ao mercado de TV? Total. Cada janela tem uma linguagem diferente, tá? Tem filme, por exemplo, que funciona muito melhor no cinema. Eu lembro daquele filme O Regresso, foi o penúltimo lá do Leonardo DiCaprio. O filme Leonardo DiCaprio? Acho que é isso. Filme fodaço, assim. Feito de cinema, pô, incrível. Cara, ver no cinema é outra parada. Ver na televisão não tem o mesmo efeito, né? Então o filme funciona melhor para lá. Então já existe essa diferença aí. Então a questão mesmo, né? O que importa é cada janela tem a sua forma de trabalhar, tá? Agora, o que muda muito, tá? É que a retenção da audiência, né, tem que ser muito ativa, tá? Então, você tem que estar muito preocupado em manter aquele cara ali, porque o cara é muito mais rápido, tá? Tu imagina, tu vai gerar um conteúdo, principalmente para redes sociais como o Instagram, por exemplo. Se bota lá no IGTV ou alguma coisa assim, pô, você tá um dedo do cara não assistir o teu conteúdo. Um dedo. O cara faz assim, acabou, ele não viu mais, né? Então, o que você gerar, né, num vídeo de 1 minuto, né, que tu faz ali, ele tem que ser muito interessante, muito rápido, muito ágil, ele tem que ir direto ao ponto. Então, isso muda completamente a linguagem, tá? No YouTube, as pessoas, como o cara entra no YouTube, né, então ele escolhe o vídeo, ele para ali para ver, ele, em geral, ele tem uma tendência a ficar mais tempo, né? Mas isso também não passa de 1 minuto e meio, 2. Né? A partir daí, em geral, a audiência cai muito também, tá? Então, sim, a linguagem muda por causa disso. Na TV, você não tem essa necessidade, né? Ainda, né, que as pessoas, né, tem fiquem ali zapeando entre canais, né? Eu acho que na televisão o cara para e assiste aquilo ali, entendeu? Quando é um programa que ele gosta, né? E a verdade é que, cara, poucas pessoas hoje veem a TV aberta, né? Ou a própria TV a cabo, assim, né? Eu mesmo vejo pouquíssimo, assim. Então, a verdade é que as pessoas veem o que é VOD. Então, o cara bota o VOD, entra lá no Netflix, no NetNow, seja lá onde for, ele assiste um filme. Então, aquilo funciona assim. Já para a web, o cara está fazendo aquilo e vai em mais várias outras coisas ao mesmo tempo. Então, a linguagem tem que ser muito mais rápida. É isso que realmente que muda. Queria pedir para a galera entrar lá no site da Vira-Lata, me seguir no LinkedIn, que a gente pode continuar batendo papo.
E eu acho que, fechando assim, vamos aproveitar esse momento também para criar nossos projetos, cara. Vamos organizar a casa, assim, não tem muito que a gente consegue fazer agora, assim, tá difícil, né? A geração de conteúdo agora tá muito mais voltada para como as marcas se posicionam, então filmes com bancos de imagem, animação, esse tipo de coisa, eu tenho feito bastante até aqui na Vira-Lata, mas para realmente criar um conteúdo original, uma coisa mais pensada, tá mais difícil, porque o cliente ele tá com pensamento em outra coisa, tá? Então, preparem para a retomada. É um momento para a gente organizar. Você tem mais tempo agora, vamos organizar, vamos trabalhar, vamos fechar parceria, vamos conversar com os produtores, ligam uma para a outra, manda e-mail, procura no LinkedIn, vamos nos conectar, entendeu? Para a gente permanecer unido, para a gente conseguir ultrapassar essa fase. É isso, gente. Muito obrigado aí. Me procurem lá no LinkedIn que a gente bate um papo a mais.